noite, povo de Taubaté e região. Estamos aqui novamente com o nosso programa Saúde em Debate pela TV Cidade. Inicialmente agradecendo a Deus por estarmos aqui, a Cláudia da TV Cidade, ao Jefferson e todos os colaboradores que fazem com que esse programa chegue até vocês toda semana, trazendo informações sobre saúde e orientações sobre saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante, muito interessante, que é a adolescência. A gente sempre escuta os pais falando, mas o que é adolescência? Por que fala? Porque meu filho, adolescente, às vezes até pejorativamente, falou aborrecente. Enfim, nós vamos entender um pouquinho o que é esse período chamado adolescência. É um período de desenvolvimento evolutivo do ser humano. Um período normal, considerado normal. É uma transição entre a infância e a idade adulta. E o que acontece? Em condições normais, o que a gente vê é que acontece a puberdade, tá? Então, juntamente com a puberdade, que é o desenvolvimento dos hormônios femininos, aparecimento dos pelos pubianos, também, né, e masculinos, começa então a haver essa transição que não é só orgânica, ela também é psíquica, ela também é da personalidade do ser humano. Vai ser uma mudança corporal que vai sendo acompanhada por toda uma mudança social. A gente fala que a adolescência é sinônimo de uma crise. Sim, porque o adolescente, ele vai começar a buscar a sua identidade adulta. Ele vai passar por um período muito turbulento, variável, né, onde toda a vida sociofamiliar, cultural dele começa a apresentar uma modificação turbulenta. A essa crise profunda da personalidade, ocorre uma desestruturação, né, em todos os níveis de personalidade da pessoa, para depois tudo ser novamente reconstruído. O adolescente, ele vai buscar a sua identidade, a sua nova identidade. Por quê? Porque aqueles valores que foram estabelecidos desde a infância pelos pais, os valores da casa, os valores dos pais, tudo vai ser requestionado. É aí, nesse momento, que ele começa a rever todos os valores dele. E a gente chama isso de período de síndrome de adolescência normal, por incrível que pareça, porque isso é normal que aconteça, né? Ele começa a buscar uma autonomia de vida. E com isso ele entra em crise com a família, em conflitos com a família, porque se ele está questionando todos os valores da família, se ele está achando que o pai está errado numa coisa, que a mãe está errada em outra, que os irmãos estão errados em outra, e ele quer reconstruir, ele está buscando autonomia, só que ele ainda não tem. Por quê? Porque essa autonomia ainda não significa independência. Ele quer ficar autônomo, mas ele ainda é dependente dos pais. Ele ainda é dependente da casa, ele é dependente economicamente, ele está dependente, inclusive, juridicamente dos pais. Então, ele tem toda uma vontade de fazer coisas que são agradáveis a ele, ele acredita que ele pode ter uma vida tranquila e da maneira como ele acha melhor, sentindo, né, que fisicamente ele tem já tem essa capacidade, só que, infelizmente, ele ainda não tem independência para isso, e ele está ainda restrito às ordens da casa, né? As estruturas, tanto físicas, né, mentais, afetivas e sociais, já vão começar a se assemelhar com os adultos nessa idade. Tá? Nós estamos falando de uma idade que vai dos 12 até os 19, podendo chegar até 22 anos. Né? Entretanto, apesar dele já ter toda uma estrutura orgânica pronta, inclusive para procriar, ele ainda não tem a mínima independência e falta o principal, que é a experiência, que é o elemento que vai sedimentar a independência. Uma pessoa que não tem experiência de vida, ela pode saber, ela pode ter até conhecimento de um monte de coisa, mas ela não vivenciou ainda, então ainda falta um certo traquejo, uma certa astúcia, para que ele possa, né, adquirir essa autonomia, essa independência que ele quer.
Em outras palavras, ainda falta um pouquinho de maturidade, né? Ele ainda não está maduro. Isso implica o quê? Que os adultos ainda precisam colocar limites, ainda precisam cercear as ações. E, com isso, dá uma previsibilidade de segurança para ele. Por quê? Porque o adolescente, ele realmente minimiza muito o risco. Ele acredita que tudo acontece com o outro, tudo acontece com o vizinho, ele não consegue ainda tomar para si toda, né, a carga da sociedade e do risco que a sociedade tem. Ele ainda não tem esse critério, falta da vivência. Nessa idade, os hormônios começam a vir de uma maneira muito intensa. Então, esse impulso, né, hormonal faz com que a libido, a sexualidade fique muito exacerbada. Né? É normal a gente saber que o rapaz, a moça, nessa idade, eles estão à flor da pele com relação à sua própria sexualidade. E eles já têm a possibilidade de procriar. Entretanto, eles não têm a mínima estrutura financeira para isso, eles não têm uma organização para isso, e a tarefa principal nesse momento ainda é se tornar um adulto independente e estar preparado para desempenhar seu papel de adulto. Né? Uma gravidez na adolescência, por exemplo, é uma gravidez complicadíssima. Por quê? Porque apesar de estar pronta, né, a estrutura, ainda falta um total amadurecimento, ainda a mãe muito jovem ainda pode correr riscos no parto, enfim, é todo um parto muito bem controlado, tem que ser muito bem conduzido. E, em função disso, né, eles ainda não têm uma maturidade suficiente para conseguir dar conta dos conflitos da vida, do dia a dia, do conflito da vida geral. Né? Nós não temos uma idade muito precisa com relação à adolescência. A gente sabe que vai dos 12 até 19, né? Entretanto, varia de cultura para cultura isso. Né? Algumas culturas têm uma tolerância maior. E hoje, como a gente sabe que o mercado de trabalho ainda está... para formarmos um adulto independente, muitas vezes a gente precisa que ele chegue realmente a 22, 23 anos, se formar numa faculdade, ou então ter uma formação técnico-profissional para que ele possa desempenhar ter sua autonomia e sua independência financeira. E com isso, né, isso vai se estendendo, essa idade vai se estendendo. Nós vamos ter, então, que a adolescência normal vai ser uma característica contemplada universalmente, no mundo inteiro. Isso a gente fala que tem um adolescente que sofrem as suas diferenças, né, conforme o ambiente sociocultural do indivíduo, e não existe como estabelecer precisamente o seu início e seu fim. Nós sabemos que termina quando ele realmente faz com que a sua identidade pessoal seja estabelecida de uma maneira plena, né? E que ele esteja pronto para desempenhar seus papéis de pai, de familiar, de trabalhador, enfim. Nesse processo de adolescência, quando o adolescente começa a passar pela sua fase, né, por toda essa transformação, nós vamos ter algumas perdas, que a gente fala que são os lutos que o adolescente tem que passar, né, até se tornar um ser humano adulto. 3 perdas são fundamentais. A primeira perda é a perda do corpo infantil. A transformação, né, que essa criança começa a ter, começa, né, a surgir todas as estruturas sexuais secundárias, ele começa a ter uma modificação no corpo dele como um todo, cresce muito. Isso é a perda de um corpo infantil que faz com que ele fique muito inseguro. Né? O adolescente é inseguro por natureza, exatamente por conta dessas mudanças todas. Perda dos pais da infância. Ou seja, os pais, antes que eram idealizados, eram os heróis, eram supervalorizados, eles começam a ser alvo de críticas. Os adolescentes começam, então, a criticar, começam a questionar, começam a impor novas coisas que a cultura está trazendo, novas atividades, novas
formas, né, de se posicionar na vida. Naturalmente, ele vai buscar figuras de identificação fora do âmbito familiar. Isso faz com que ele comece a buscar quem? Os amigos, né? Ele fica numa confusão entre dependência e independência, e os pais também, né? Nesse momento, ele vai buscar substituir muitos aspectos da identidade familiar por outra mais individual. Eles começam a formar aquela coisa da tribo, né? Eles começam a ter o grupo, é um grupo, né, que fica, né, próximo a ele, grupo da escola, grupo de rua, grupo de música. Eles vão formando grupos, né, e se sustentando no grupo, né, em substituição à família, né? Ele vai perder, então, essa identidade familiar, né? Vai se identificar mais com os grupos. Tem uma confusão enorme no papel, né, nesse momento. Por quê? Ele não é adulto e ele não é criança. E ele tem muitas dificuldades ainda de se definir, né, sobre as diversas situações da cultura, inclusive sobre a própria sexualidade, que é onde ele começa realmente a assumir a própria sexualidade e, às vezes, até reconhecer a própria sexualidade. Nesse caminho, ele vai ficar horas muito inseguro, muito temeroso. Ele vai buscar, então, esse apoio do grupo, que vai ter a função de ajudar no distanciamento da família. E aí que começa a morar o perigo, né? Por quê? Porque esse adolescente no grupo, ele começa a ficar vulnerável. Vulnerável a quê? Aliciamentos, né? De uma forma geral, aliciamentos no uso de droga, de álcool, de bebida e outras coisas mais. Nós temos que, além disso, esse adolescente, ele vai buscar, tá, de si mesmo, tá, e da identidade adulta, primeiro, uma tendência grupal. Ele vai escolher uma tribo, um grupo dele, vai começar a fazer parte daquele grupo, ter o afeto daquele grupo, né? Ele vai ser aceito naquele grupo, ele vai ser reconhecido naquele grupo, e ele vai começar a ter, então, uma necessidade de se intelectualizar, em conhecer as coisas do grupo que ele está. Então, se ele é da tribo dos... Enfim, não quero dar exemplo, né? Mas ele passa a fazer parte de uma tribo qualquer, né? De um grupo qualquer, e ali ele se identifica, ele aprende tudo sobre aquele grupo, ele vai fantasiar, né, a identidade dele nesse grupo. Ele vai ter muitas crises religiosas, porque ele vai começar a ter um pensamento abstrato. É nesse momento que o pensamento abstrato começa a vir de uma maneira muito intensa. A criança tem um pensamento mais concreto, o adolescente já começa a abstrair, já tem um pensamento fantasioso. Então, ele fantasia, né? Ele começa a ter uma evolução sexual cada vez mais intensa. Ele começa também a sofrer o quê? Reivindicações sociais. Nesse momento, o pai começa a ter que cobrar esse adolescente, cobrar sobre posicionamentos de responsabilidade, e tem que ser feito, né? Na medida que ele tem um ganho, tem que vir uma responsabilidade associada, que é o amadurecimento que ele tem que ter. Se ele quer ter um objeto, um computador, se ele quer ter um celular, se ele quer ter alguma coisa, se o pai tem condição de... Ele também tem que cobrar responsabilidade pelo cuidado, né? Porque senão vai entrando num universo de contradições. Ele vai ter, então, sucessivas dúvidas, né? E manifestações de conduta que não vão ser muito moldada por aquilo que ele aprendeu na casa dele. Ele vai testar, ele começa a testar as suas atitudes. Ele faz alguma coisa hoje no sentido de, olha, meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo, mas eu sou diferente. A coisa do querer ser diferente, né, de não querer fazer parte do grupo, ao mesmo tempo se identificando com o grupo, faz com que fique uma confusão imensa. E ele vai ter o quê? Uma separação progressiva dos pais, vai se colocar em algumas confusões, os pais vão cercar isso da melhor maneira possível, mas isso sempre acontece, né? E constantes flutuações de humor, porque a própria mudança corporal, hormonal, faz com que os humores também fiquem alterados. Isso quando não tem nenhum tipo de patologia ou algum outro tipo de situação diferente. Nós, muitas vezes,
a gente fica preocupado em saber como que os pais reagem. Os pais ficam muito confusos. Os pais nos procuram, às vezes, perguntando o que eu faço, né, com meu filho, porque meu filho está assim, meu filho está rebelde, meu filho está grosseiro em casa, ele quer fazer tudo que ele bem entende, não aceita a nossa... Pois isso é uma báscula. Nós não temos uma medida certa do como conduzir isso, mas uma coisa é certa, realmente o limite tem que existir até o ponto em que realmente ele não está correndo risco, porque muitas vezes ele minimiza o risco, isso que os pais não podem deixar de saber e de compreender, que ele vai minimizar esse risco. Ah, não, eu quero ir num baile que vai até às 5 da manhã, porque todos os meus amigos vão. Né? Será que vão? Né? Às vezes não vão. E às vezes ele fala que vão e começa, e realmente fica muito impertinente, fica muito querendo ir, e quer, fica agressivo se não deixa. Enfim, nós, como profissionais da saúde, né, e de educação, a gente está aqui exatamente para poder orientar, para poder ajudar, para poder orientar os pais nesse momento, porque é um momento complicado, com certeza. Uma coisa que a gente não pode esquecer, né, da adolescência é que ele vai estar ainda protegido pela lei com relação à criminalidade, com relação à imputabilidade de crimes. Ainda existe uma proteção da lei. A justiça brasileira entende, né, que o adolescente ainda não está com o seu desenvolvimento completo para responder criminalmente. Entretanto, ele ainda está sob o resguardo dos pais, então os pais ainda são responsáveis. Tudo o que acontece com o adolescente recai sobre os pais. Né? E isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque os pais, a gente vê pais, às vezes, que, por cansaço, eles, às vezes, não colocam o limite suficiente e realmente ele está colocando em risco não só o adolescente, mas como a ele próprio. Né? Porque a lei vai punir, né, de alguma forma, tudo isso. O que mais que a gente pode lembrar, né, da adolescência é que, nesse momento, ele vai começar a apresentar, por causa do seu pensamento abstrato, da sua busca de identidade, ele vai começar a buscar também o quê? As paixões. Ele vai ficar apaixonado, ele vai buscar a menina, ele vai ter uma grande... É um momento também que ele vai ter uma grande aquisição de conhecimentos na música, na arte, ele vai ter uma expressão de vida muito boa. Ele vai ser muito imediatista, ele quer tudo agora, ele quer tudo já, ele não quer para amanhã. O presente deles é muito grande. O passado e o futuro o passado já foi muito longe, e o futuro eles têm como se fosse uma coisa tão distante que nunca vai chegar. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, tanto que às vezes muito em serviços de adolescência a gente atende na hora, a gente não deixa para amanhã, porque na hora que o adolescente chegou a gente já sabe que ele tem essa característica. Então, é muito importante que os pais saibam disso também. Por quê? Porque, às vezes, para lidar, né, com essa situação. E, principalmente, para não deixar para amanhã, quando ele der sinais de que tem droga, ou que o pai desconfiar, né, que ele está tendo atitudes ou comportamentos estranhos, como pegar objetos, pequenos furtos, desaparecer de casa sem falar e sumir, não saber o horário. Então, esse condicionamento familiar, em saber onde está, em ter controle de onde ele foi, faz parte da obrigação paterna. Não tem como abrir mão disso. Por exemplo, nós temos características, né, alguns traços que a gente pode perceber quando um jovem adolescente ele está começando a ter uma predisposição para o uso de drogas. Esse jovem, ele tem uma autoestima baixa, ele tem uma dificuldade, às vezes, nas relações sociais, ele tem necessidade de emoções fortes, tá? Eles são impulsivos, não têm medo, eles enfrentam as situações, eles têm muita dificuldade de frustração, eles ainda não têm a identidade social deles,
E os fatores interpessoais disso. Hoje nós sabemos que nós temos pais distantes, as famílias trabalham, falta de diálogo, até mesmo por falta de tempo, né? Às vezes uma instabilidade familiar, né? São formas e modelos não muito perfeitos ou bem diferentes, né, de antigamente, quando existia um modelo familiar um pouco mais coeso. Hoje não, hoje as famílias são muito diferentes e não existe um modelo mais. Isso faz com que a confusão nesse momento passe a ser maior, né? A gente sabe que adolescentes que convivem com parentes, com colegas que fazem uso de droga, também estão mais predisponentes a usar, porque aquilo está autorizado de alguma forma, porque ele tem contato constante com aquilo. Isso faz com que ele esteja em risco o tempo todo. As meninas, a gente sabe que podem ser aliciadas de diversas maneiras. A questão da sexualidade feminina, que é uma questão complicada, às vezes as mães não sabem como lidar com isso, mas, com certeza, procurar tratar aquele adolescente com a maior amizade possível, né? Por quê? Porque o adolescente já passa a ser um amigo, ele já não é mais um filho que a reprimenda tem que vir autoritariamente, né? Mas vai ser realmente trazendo, né, a ele o risco, tentando mostrar o risco. E ele teima, ela vai teimar, a menina vai teimar, ela vai buscar, às vezes, procurar um grupo, né, onde ela converse o dia inteiro com uma amiga, mas ela não chega até a mãe para conversar com a mãe sobre uma dúvida a respeito da sua própria sexualidade. Então, essa mãe, ela vai até essa menina, ela tem que procurar essa menina. Nós sabemos que hoje as famílias, até por conta dessa loucura de trabalho, as pessoas estão extremamente ocupadas, deixam esse adolescente em casa, às vezes, eles ficam soltos o dia inteiro, então eles ficam com alguma pessoa que não está totalmente preparada para orientá-los. Então, tentar cercar esse adolescente, entrar em contato com eles diversas vezes durante o dia, se comunicar, deixar livre, né, a comunicação, procurar ver onde ele está. Quando ele quer sair com um grupo, procurar ver quem é o grupo, conhecer os pais das crianças que ele vai estar junto, os pais dos outros adolescentes. Aquela coisa que a gente tem, né, numa época que assim, vai o filho quer ir num baile, aí você pega o filho de um, de outro, depois quando sai o pai de outro pega. Isso tudo são cuidados que nós temos que ter porque esse grupo fique protegido. Porque nós vamos proteger aí o grupo, porque eles estão realmente na mão, né, na mão de quem está querendo aliciar, de traficantes e outras coisas. As meninas ainda são muito vulneráveis do ponto de vista afetivo. Então, elas caem em grandes paixões, às vezes acabam até se aliciando em uso de drogas porque estão apaixonadas, porque vão sendo serviciadas, né, nesse caminho. E, às vezes, até para prostituição, né? Elas podem, inclusive, ser levadas a isso. Por quê? Porque elas ainda não estão com os critérios ainda sociais muito estabelecidos, mesmo que tenham em casa. Né? Não é difícil a gente saber que eles saem, às vezes vão para um baile esquisito em algum lugar. Quer dizer, a gente tem que ficar em cima, os pais têm que ficar em cima, têm que cercar. Eles precisam ter também um caminho aberto para o diálogo. Se isso for muito difícil, buscar ajuda de profissionais, buscar ajuda de psicólogos, se for necessário. Muitas vezes o adolescente ouve um colega psicólogo, né, um amigo, entre aspas, psicólogo, mas não ouve os pais, não quer ouvir, ele se rebela contra aquilo que a mãe fala, ele realmente vai questionar aquilo que a mãe acredita que é perigoso. Ele fala, não, você ir num baile de noite, em algum lugar, numa multidão, você tem só 15 anos, 14 anos, você não pode ir. Não, eu posso sim, não pega nada, não tem problema nenhum, eu vou sim. Né? O afeto dele fica muito complicado também, ele fica confuso, né, nos afetos. E a energia muito grande para fazer tudo o que quer. Né? Direcionar esse adolescente o máximo possível para que ele possa ter
o seu tempo ocupado com coisas produtivas. Então, oferecer para ele diversas modalidades de atividades é muito importante. Ele ter uma... inclusive para começar a se direcionar a buscar, né, um aprofundamento naquilo que ele tem uma tendência, uma aptidão maior. Né? Porque às vezes ele tem uma virtude muito grande de tocar, ou na música, ou na arte, ou na pintura. É um momento que, se ele entrar, ele vai já ter uma iniciação naquilo que vai ser importante para ele. E nunca deixar ele desocupado. Quer dizer, a desocupação acaba fazendo com que ele entre comece a buscar outras coisas. E isso faz com que ele, novamente, seja exposto, né, a situações onde depois os próprios pais podem ter problema. Então, o problema passa a ser, ele, apesar dele querer muito ser independente, o problema dele ainda é familiar. A família toda ainda está muito unida nesse ponto. Por isso é muito importante que os pais, homens, por exemplo, procurem se aproximar, né, para que eles sejam realmente modelos, para que eles possam sentir confiança naqueles pais. Coisa que a gente fala aqui, que a gente sabe que é difícil, que às vezes ele está mais o adolescente está mais propenso a aceitar a amiguinha, o amigo, e não vai querer ouvir os pais, mas assim mesmo, o limite é necessário, né? Até onde a gente tem que ir? Até onde ele não corra risco. E quem vai decidir são os pais, né? O limite vai ser dos pais. Ele vai espernear, ele vai xingar, ele vai chorar, ele vai brigar, ele vai ser agressivo com os pais. Se essa agressividade estiver muito grande, mas o pai está percebendo que ele está se colocando em risco, vamos procurar, então, um tratamento. Vai procurar um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, vai procurar outras ajudas, de modo que ele fique restrito ao limite onde os pais acreditam que seja o limite para ele não correr risco. Na medida que ele estiver correndo risco, acabou a autonomia dele, acabou a liberdade dele. Né? A liberdade dele vai começar, então, aonde começa a liberdade dos pais, onde termina dos pais. Os pais que determinam aonde vai estar a liberdade dele. Mesmo porque eles não conseguem ainda se estabelecer como um ser humano pleno e, muito menos, eles ainda não têm o julgamento necessário para conseguir saber até onde ele pode ir. Né? Falta limite. Mas ele vai tentar extrapolar. Nós que temos que começar a mostrar para ele. E ele vai. Você asfalta o caminho e ele vai. Desde que ele tenha um bom caminho para percorrer. Né? E esperar que ele chegue, então, né? Sendo conduzido. Eu falo que pai de adolescente é como João Bobo, né? Porque eles vêm, eles dão um chute, a gente cai, levanta, e assim vai ajudando no desenvolvimento deles. Com amor, naturalmente, com muito amor. E vai fazendo com que eles cheguem, né, à sua plenitude como ser humano, né, sempre incentivando muito a parte educacional, a formação, que no nosso país é muito importante. Nós vamos, então, afastando ele gradativamente, e ele vai dando tempo para que ele se amadureça, para que ele vá conseguindo, né, se estabelecer e fazer, então, uma vida adulta mais tranquila, porque, às vezes, se o adolescente conseguir passar pela adolescência, né, sem grandes traumas, né, por conta dos conflitos que ele mesmo vai criar, ele vai ter uma vida adulta mais tranquila. Tá ok? Por hoje, é só isso. Obrigada à TV Cidade, obrigada a Deus por estar aqui e esperamos você na próxima semana. Se você quiser fazer perguntas, encaminhe um e-mail para Programa Saúde em Debate, tvcidade@gmail.com. Programa Saúde em Debate, tvcidade@gmail.com.